O aroma a barro úmido misturava-se ao cheiro salgado do Tejo e ao perfume adocicado dos manjericos que espreitavam das varandas em Alfama. Na Travessa dos Milagres, um emaranhado de ruelas empedradas que guardavam séculos de histórias. Yara, com os seus 28 anos, sentia a pulsação da cidade antiga. As suas mãos escuras, fortes e ágeis, dançavam com a argila na roda de oleiro, transformando o material bruto em formas que carregavam a sua alma. O seu recém-inaugurado ateliê, Mãos de Barro, era mais do que uma loja. Era o culminar de um sonho tecido com as cores vibrantes da sua herança cabo-verdiana e a tenacidade que ele levara de um bairro periférico a uma bolsa de estudo em design e, finalmente, àquele pequeno espaço no coração de Lisboa. Queria acreditar que Alfama, com a sua beleza melancólica e o seu forte espírito comunitário, a acolheria, que a sua arte falaria por si. No entanto, uma subtil corrente de apreensão, um eco de antigas feridas, por vezes arrefecia-lhe o entusiasmo. Do outro lado da travessa estreita, no primeiro andar de um prédio igualmente vetusto, mas de fachada mais austera, residia Dona Palmira. Viúva na casa dos 60, com um penteado grisalho que desafiava a gravidade e uns óculos de aros dourados perpetuamente pousados na ponta do nariz, era a senhoria do espaço comercial de Yara. Desde o primeiro contacto, o seu olhar fora mais penetrante que o vento cortante que por vezes se insinuava pelas vielas. Um ateliê de cerâmica? Questionara, a voz carregada de um desdém mal disfarçado. Isso não faz uma sujeira terrível? E o barulho dessa máquina? Yara respondia com sorrisos forçados e uma paciência aprendida. Precisava daquele espaço, daquela montra que se abria para a rua, por onde passavam turistas curiosos e os habitantes locais. Os primeiros dias foram de instalação, de sentir o ritmo do bairro. Antunes, dono do café da esquina, um homem de poucas palavras e olhar observador, limitava-se a cumprimentá-la com um aceno breve quando Yara ia buscar o seu café matinal. A sua pele escura, o seu cabelo crespo e volumoso eram uma presença nova, um contraste vivo com os tons mais pálidos e os cabelos já prateados da maioria dos residentes mais idosos daquela zona. O primeiro confronto aberto não tardou. Kofi, um velho amigo e fornecedor de argilas especiais, também ele negro, um homem alto e de sorriso fácil, viera ajudar Yara a descarregar uns sacos pesados. Enquanto conversavam e riam à porta do ateliê, partilhando planos e recordações, a voz estridente de Dona Palmira ecoou da sua janela. Oh, menina, que ajuntamento é esse à porta do prédio? Esta rua sempre foi de gente ordeira e sossegada. Agora é só gente esquisita a entrar e a sair a toda a hora. Yara sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Kofi olhou-a. A surpresa inicial a dar lugar a uma expressão de tristeza resignada. Aqui está o texto repetido exatamente como você pediu. Alguns vizinhos que estavam à janela ou à porta das suas casas viraram o olhar, curiosos mas silenciosos. Ninguém disse uma palavra. O silêncio pareceu pesar toneladas. É apenas um amigo, Dona Palmira. Veio trazer-me material de trabalho, respondeu Yara, a voz a tremer ligeiramente, esforçando-se por manter a calma e a dignidade. Trabalho, trabalho. Haja respeito pelos outros e pelo sossego de quem cá mora há anos. Retorquiu a velha, antes de bater a janela com uma força desnecessária. Kofi suspirou, ajudando Yara a levar o último saco para dentro. Bem-vinda ao bairro, Yara. Ou talvez não. A ironia nas suas palavras doeu mais do que qualquer grito. Enquanto arrumava os sacos de barro, as palavras de Dona Palmira ecoavam-lhe na mente, amargas e injustas. Sentou-se ao torno, mas a argila parecia resistir-lhe, a alegria da criação momentaneamente asfixiada por uma angústia palpável. O sentimento de isolamento que experimentara nos primeiros dias adensava-se, tornava-se quase físico. Nos dias e semanas que seguiram, a hostilidade de Dra. Palmira tornou-se uma presença constante e opressora. Queixava-se do cheiro estranho e químico que, segundo ela, emanava do ateliê, o aroma natural da argila e dos esmaltes ainda por cozer. Reclamava do barulho incessante do torno, embora Yara só trabalhasse durante o dia e com o cuidado de não incomodar. Comentava com outras vizinhas em voz suficientemente alta para que Yara ouvisse da sua loja sobre certas pessoas que não sabem estar no seu lugar, sobre a invasão de gente de fora que está a estragar o nosso bairro e sobre como, antigamente, é que Alfama era Alfama. Cada palavra era uma pequena farpa envenenada, minando a confiança de Yara, fazendo-a questionar o seu direito de estar ali. Foi Sofia quem trouxe um raio de sol a esta atmosfera carregada.
Estudante de belas artes na casa dos 20 e poucos anos, cabelo pintado de um azul elétrico que contrastava com os seus olhos doces e um sorriso franco, alugara um pequeno quarto no mesmo prédio de Yara, uns andares acima. Sofia tinha testemunhado da sua janela o episódio desagradável com Coffee. Um dia, movida por um impulso de solidariedade, bateu à porta do ateliê. Olá, sou a Sofia. Adoro o que fazes. As tuas peças são incríveis. Posso entrar um bocadinho? A sua energia era contagiante. Yara, inicialmente reservada, sentiu-se desarmar perante aquela espontaneidade. Sofia não só elogiou o seu trabalho com um conhecimento técnico que revelava a sua própria paixão pela arte, como também lhe falou abertamente sobre Dona Palmira. Ela é assim com toda a gente que é nova ou que ela acha diferente. Tem um medo terrível de perder o controle sobre o seu território. Mas o que ela te está a fazer é mais do que isso, Yara. Tem outro nome, é preconceito puro e duro. Yara anuiu em silêncio, um nó a apertar-lhe a garganta. Era a primeira vez que alguém nomeava de forma tão clara e direta o que ela sentia na pele todos os dias. Uma amizade genuína e inesperada começou a florescer entre as duas, alimentada às chávenas de chá, confidências sussurradas e uma paixão partilhada pela arte. Não te deixes intimidar, Yara, dizia Sofia com frequência, a sua voz cheia de convicção. A tua arte é linda e poderosa. Tu pertences aqui tanto como qualquer outra pessoa. O apoio de Sofia foi como um colete salva-vidas para Yara, mas a pressão exercida por Dona Palmira continuava, insidiosa. Começou a espalhar queixas na junta de freguesia. Yara recebeu uma notificação formal para uma inspeção ao ateliê sob a alegação de atividade comercial não licenciada e condições de trabalho insalubres. Yara tinha todas as licenças em dia. O espaço estava impecavelmente limpo, mas o estresse da burocracia, a humilhação de ter de se justificar constantemente, era desgastante. A sua criatividade ressentia-se. As peças que saíam do torno pareciam carregar um peso invisível, uma tristeza que não era sua. Por que é que tem de ser sempre uma luta? Desabafou uma noite com Sofia, os olhos marejados de lágrimas de frustração. Eu só quero trabalhar em paz, criar coisas belas com as minhas mãos. Por que é que isso incomoda tanto algumas pessoas? Sofia abraçou-a com força. Porque para pessoas como ela, Yara, a tua alegria, o teu talento, a tua simples presença e a cor da tua pele são uma afronta à mesquinhez delas. O Sr. Antunes, no seu café, continuava a ser uma figura enigmática. Servia Yara com a mesma formalidade um pouco distante, mas ela começou a notar, por vezes, um olhar mais prolongado, menos julgador, talvez até com um laivo de curiosidade. Um dia, Dona Palmira entrou no café enquanto Yara lá estava e começou a desfiar um rosário de queixas sobre o pó da olaria que suja a rua toda e me ataca os brônquios. Yara preparou-se para mais uma humilhação pública, mas o Sr. Antunes interveio, para sua enorme surpresa. Oh, Dona Palmira, deixe lá a moça em paz, que não faz mal a uma mosca. Pó também faziam as obras do seu sobrinho Manel quando ele partiu paredes no andar de cima e toda a gente aguentou sem se queixar. A velha olhou, visivelmente ofendida com a comparação e a ousadia, e saiu a resmungar que já não há respeito pelos mais velhos. Yara agradeceu ao senhor. Antunes com um olhar comovido. Ele apenas acenou com a cabeça, voltando a limpar o balcão com o seu pano. Um pequeno gesto, quase imperceptível, mas para Yara significou o mundo. Talvez nem todos no bairro estivessem contra ela. A aproximação da feira anual de artesanato de Alfama trouxe uma lufada de nova esperança e um objetivo concreto. Yara mergulhou no trabalho com uma dedicação febril, criando uma pequena coleção especial, peças onde tentava infundir toda a beleza e resiliência que sentia faltar-lhe por vezes. Queria mostrar o seu valor, a sua arte, a sua voz. Na véspera da feira, arrumou a montra do ateliê com um esmero quase religioso, as suas peças brilhando suavemente sob a luz tênue da travessa. Sentiu um orgulho imenso no resultado. Deixou uma pequena luz acesa no interior, como um farol de esperança a desafiar a escuridão. Na manhã seguinte, o grito agudo de Sofia fê-la saltar da cama, o coração aos pulos. Yara, anda depressa! Não vais acreditar nisto. Correu para o ateliê, ainda de pijama, o receio a gelar-lhe o sangue. A montra estava vandalizada. As suas peças mais delicadas, os vasos finos que lhe tinham custado horas de trabalho, as taças com esmaltes iridescentes que eram seu orgulho, jaziam em cacos no chão. Tinta preta, espessa e oleosa, tinha sido derramada sobre as restantes peças, profanando-as.
E no vidro da montra, colado com fita adesiva castanha, um pedaço de cartão com letras grosseiras desenhadas a marcador preto. Preta, volta para a tua terra sujona. O mundo de Yara desabou. A dor era física, uma punhalada no peito. As lágrimas vieram quentes e amargas, misturando-se com a raiva e a impotência. Era mais do que vandalismo, era ódio puro, cru, direcionado à sua pessoa, à sua identidade. Nesse momento, como se tivesse esperado o momento certo para o seu ato final, Dona Palmira apareceu à sua porta, vinda do prédio em frente, com um ar de falsa consternação que não enganava absolutamente ninguém. Credo, menina, que horror! Que grande desleixo seu, deixar isto assim à mão de semear dos marginais. Está a estragar a imagem da nossa rua. Uma verdadeira vergonha. A sua voz não continha um pingo de simpatia, apenas um gozo mal disfarçado, um triunfo sombrio nos seus olhos pequenos e calculistas. Sofia, que chegara entretanto e abraçava uma Yara em estado de choque, não se conteve. Desleixo, Dona Palmira. Ou será obra de alguém que não suporta ver os outros felizes e a ter sucesso com o seu trabalho honesto? Sacou do telemóvel. Ainda bem que ontem à noite, quando passei por aqui um pouco mais tarde, achei estranho ver uma certa pessoa a rondar esta montra de forma muito suspeita. E por acaso, por descargo de consciência, filmei durante uns segundos. Dona Palmira empalideceu visivelmente, os seus lábios finos a contraírem-se. Não sei do que está a falar, sua atrevida. Está a acusar-me de alguma coisa? A sua voz perdeu a arrogância habitual, soando agora mais defensiva e sibilante. Estou só a dizer o que vi, respondeu Sofia, os olhos azuis fixos nos da velha com uma intensidade fria. E o que este papel diz, Dona Palmira, é um crime de ódio. Sabia disso. Yara olhava de uma para a outra, o choque inicial a dar lugar a uma raiva fria e determinada. O medo ainda lá estava, uma náusea no fundo do estômago, mas agora misturava-se com uma resolução nova e inesperada. Já não estava sozinha. Chega, Dona Palmira, disse Yara, a voz surpreendentemente firme, cortando o ar tenso. Isto não vai ficar assim. Desta vez não vai. Com o vídeo de Sofia, que embora não mostrasse o ato de vandalismo em si, captara Dona Palmira a espreitar a montra de forma dissimulada na noite anterior, e, crucialmente, a sua reação matinal, onde a sua surpresa perante o papel racista pareceu tudo menos genuína quando Yara o apontou. E com o apoio incondicional da amiga, Yara decidiu levar o caso à reunião de moradores e comerciantes do bairro, que, por uma feliz coincidência, estava marcada para essa mesma noite. A ideia de falar em público, de se expor daquela maneira, aterrorizava Yara. E se não acreditassem nela? E se Dona Palmira, com a sua lábia e a sua antiguidade no bairro, conseguisse virar todos contra si? Temos de tentar, Yara, insistiu Sofia, a sua convicção inabalável. O silêncio só ajuda quem te quer mal. Temos de mostrar que não temos medo. A sala da associação, nos fundos de uma antiga padaria com cheiro a pão fresco e a nostalgia, estava abafada e cheia. Caras conhecidas do bairro, outras nem tanto. O Sr. Antunes estava lá, num canto, encostado a uma parede, observando tudo com a sua habitual discrição e um ar mais sério do que o costume. Quando chegou à altura de discutir outros assuntos, Yara levantou-se, as pernas a tremer como varas verdes. Sofia, ao seu lado, segurou-lhe a mão discretamente por um instante, um gesto que lhe transmitiu uma força imensa. Com a voz embargada no início, mas ganhando firmeza à medida que as palavras fluíam, Yara contou a sua história. Desde as primeiras hostilidades veladas, as queixas infundadas, os comentários depreciativos, até ao ato de vandalismo brutal e à mensagem de ódio que a tinha ferido profundamente. Descreveu o impacto emocional de tudo aquilo, o medo constante com que vivia, a sensação de não ser bem-vinda na sua própria casa, no seu local de trabalho, no bairro que tinha escolhido para viver e sonhar. Um silêncio pesado, carregado de emoções contraditórias, instalou-se na sala. Palmira pediu a palavra, a indignação pintada no rosto de forma teatral. Isto é um ultraje, uma cabala vergonhosa contra uma moradora honesta e antiga como eu. Esta menina é que é problemática. Desde que chegou a esta rua só tem trazido confusão e desordem. Quer mudar os nossos costumes, as nossas tradições, não respeita ninguém. A sua voz era alta, acusatória, tentando dominar o ambiente. Alguns presentes murmuravam entre si, parecendo desconfortáveis ou indecisos. Foi então que Sofia interveio, a sua voz clara e calma a cortar a tensão. Com licença, mas eu tenho algo que gostava de mostrar a todos.
Com a ajuda de um jovem da direção da associação, conseguiu ligar o seu telemóvel a um pequeno projetor que tinham para apresentações. As imagens da atitude de Dona Palmira na manhã do vandalismo, a sua falta de surpresa perante o papel racista, a sua frieza, encheram a parede branca e nua. O áudio, com os seus comentários cruéis e a sua negação pouco convincente, ecoou na sala. Palmira tentou protestar, dizer que era uma armadilha, uma montagem, mas a sua voz perdeu-se no burburinho de choque e reprovação que começou a encher a sala. O impacto do vídeo foi imediato e devastador para a sua credibilidade. O Sr. Antunes pigarreou e, como por magia, todos os olhares se voltaram para ele. Eu não vi quem fez os estragos na montra da menina Yara, começou a sua voz grave e ponderada a impor silêncio. Mas vi a Dona Palmira perto da montra, muito tarde, na noite em que aquilo aconteceu. Achei estranho na altura, mas não quis pensar mal. Agora. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Dona Palmira, que parecia ter encolhido na sua cadeira. Agora já não sei. E devo dizer, continuou o Sr. Antunes, virando-se para Yara com um respeito novo no olhar, que a menina Yara só tem trazido beleza, trabalho honesto e uma lufada de ar fresco a esta nossa rua. Alfama precisa de gente assim, que trabalha e que acrescenta valor, e não de quem anda a semear discórdia e maldicência. As palavras do Sr. Antunes, uma figura respeitada no bairro pela sua discrição e bom senso, pareceram quebrar uma barreira invisível. Uma outra comerciante, dona de uma pequena retrosaria na rua de baixo, levantou-se timidamente. A Dona Palmira também implicou muito comigo quando abri a minha loja há uns anos. Disse que os meus tecidos eram de má qualidade e que eu não ia durar aqui nem um mês. Passei muito mal na altura. Outro morador, um senhor idoso que sempre cumprimentava Yara com um sorriso, acenou com a cabeça. Ela tentou impedir que o meu neto fizesse obras de melhoramento no apartamento dele, aqui no prédio. Queixou-se do barulho, do pó, de tudo e de nada. Sempre a querer controlar a vida dos outros. As queixas, antes contidas pelo receio ou pela simples resignação, começaram a surgir, uma após outra, pintando um quadro claro e desolador do comportamento controlador, mesquinho e abusivo de Dona Palmira ao longo dos anos. Um padrão que ia muito para além do preconceito racial dirigido a Yara, mas que encontrava nele a sua expressão mais virulenta. O presidente da associação, um homem habitualmente de fala mansa e espírito conciliador, assumiu um tom de severidade que poucos lhe conheciam. Dona Palmira, o que testemunhamos e ouvimos esta noite é extremamente grave e lamentável. O padrão de assédio que nos foi aqui relatado por vários moradores, e mais grave ainda, o ato de vandalismo com uma clara e inaceitável motivação racial dirigido à Dona Yara, são comportamentos que não podemos tolerar na nossa comunidade. A velha tentou balbuciar uma defesa incoerente, falou em invejas e perseguições, mas as palavras não tinham força, não tinham convicção. Estava encurralada, exposta publicamente na sua mesquinhez. A sua máscara de cidadã respeitável e guardiã zelosa dos bons costumes tinha caído por terra, revelando uma figura amarga e ressentida. A maioria dos presentes olhava agora com uma mistura de frieza, desdém e até, em alguns rostos, uma vaga compaixão pela sua evidente miséria interior. A autoridade moral, naquele pequeno palco comunitário, tinha mudado de mãos de forma decisiva e irrevogável. Dona Palmira abandonou a reunião vergada, não tanto pela idade, mas pelo peso da humilhação pública. Ninguém a acompanhou. O seu isolamento, antes uma arma que brandia contra aqueles que considerava inferiores ou ameaçadores, era agora a sua própria e amarga sentença. Nos dias e semanas que se seguiram, a sua presença no bairro tornou-se quase fantasmagórica. As janelas do seu apartamento permaneciam mais tempo cerradas, as suas aparições na rua eram raras e apressadas. Os vizinhos que antes a cumprimentavam por hábito, por deferência à sua idade ou por um vago receio da sua língua afiada, agora limitavam-se a um aceno distante ou simplesmente desviavam o olhar. A sua moeda de troca, a coscovilhice, a pequena intriga, a crítica velada que minava reputações, perdera todo o seu valor. Para Yara, a mudança foi como o romper de uma madrugada límpida e serena após uma longa e violenta tempestade. Uma calma imensa, quase esquecida, instalou-se no seu peito, um bálsamo para as feridas recentes. O ateliê Mãos de Barro, antes um foco de tensão e angústia, tornou-se, de um dia para o outro, um ponto de atração positiva, um símbolo de resiliência. Vizinhos que nunca lhe tinham dirigido mais do que um cumprimento formal
entravam agora para espreitar as suas peças, para trocar 2 dedos de conversa, para fazer uma pequena encomenda ou simplesmente para lhe dar uma palavra de encorajamento. A história do que acontecera na reunião da associação espalhara-se rapidamente, de boca em boca, gerando uma onda de simpatia e solidariedade que surpreendeu e comoveu Yara profundamente. Sofia, sua fiel aliada, estava radiante. Conseguimos, Yara. Vês, mostramos que a união faz a força e que o preconceito, por mais barulho que faça, não pode vencer quando as pessoas de bem se juntam. O Sr. Antunes, na manhã seguinte à reunião, quando Yara entrou no café para o seu habitual pequeno almoço, sorriu-lhe abertamente pela primeira vez, um sorriso genuíno que lhe iluminou o rosto habitualmente sisudo. O café hoje é por minha conta, menina. E olhe que aquela sua caneca azul que estava na montra antes daquele triste incidente era uma verdadeira obra de arte. Se ainda tiver alguma parecida, ou se fizer outra, guarde-me, que eu faço questão de a comprar. Yara sorriu de volta, o coração mais leve do que uma pluma. Prometeu-lhe uma caneca nova, ainda mais especial, feita com a alegria renovada que sentia. Os meses passaram, trazendo consigo o calor e a luz dourada do verão lisboeta. O ateliê de Yara florescia. As suas peças, agora imbuídas de uma nova força, de uma resiliência que irradiava beleza e contava uma história, encontravam eco nos corações de quem as via e adquiria. A lista de encomendas não parava de crescer. Com a ajuda entusiasta e a energia contagiante de Sofia, começou a dar pequenos workshops de cerâmica para as crianças do bairro, uma algazarra alegre de barro, água e risos que enchia a Travessa dos Milagres aos sábados de manhã, para encanto de muitos dos moradores mais velhos, que viam naquela atividade uma lufada de ar fresco e uma prova de que o bairro estava vivo e a regenerar-se. Dona Palmira continuava no seu apartamento, mais reclusa do que nunca. Ninguém sabia ao certo se o isolamento a tinha levado a alguma reflexão profunda, se alguma centelha de arrependimento genuíno a tinha tocado. Mas o seu poder de magoar, de semear a discórdia e o preconceito, esse tinha sido efetivamente neutralizado pela coragem de uma jovem mulher e pela solidariedade de uma comunidade que despertara. O bairro, por seu lado, parecia respirar um pouco mais livremente, menos oprimido pela sombra da mesquinhez. As conversas sobre respeito mútuo, sobre inclusão, sobre a riqueza da diversidade antes raras ou inexistentes, começavam a surgir timidamente nos cafés, nas pequenas mercearias, nas conversas de soleira de porta, como pequenos rebentos de esperança. Numa tarde quente e tranquila, enquanto o torno girava suavemente sob as suas mãos habilidosas, Yara olhou em volta do seu ateliê. A luz do sol entrava generosa pela montra limpa, beijando as prateleiras repletas das suas criações. Lembrou-se do medo paralisante, da solidão cortante, da raiva surda que quase a consumira por dentro. Mas lembrava-se, com ainda mais intensidade e gratidão, da coragem destemida de Sofia, do aceno inesperado e significativo do Sr. Antunes, das vozes que se tinham erguido em sua defesa na reunião da associação, dos sorrisos que agora recebia na rua. O preconceito não tinha desaparecido do mundo como por magia. Ela sabia-o dolorosamente bem. Era uma erva daninha de raízes profundas. Mas ali, no seu pequeno canto de Alfama, entre as suas mãos de barro que transformavam a terra em arte, ela tinha conquistado o seu lugar, o seu direito a existir, a sonhar e a criar em paz. E pela primeira vez em muito, muito tempo, o seu sorriso era tão largo, tão luminoso e tão resistente quanto o sol de verão que beijava as colinas históricas de Lisboa. Moldava uma nova peça, uma taça ampla e generosa, com uma forma orgânica que parecia abraçar o mundo. Nela queria inscrever não palavras de dor ou de revolta, mas a imagem delicada e poderosa de um pequeno colibri, pairando vibrante de cor e energia sobre um campo de flores selvagens que teimavam em nascer entre as pedras da calçada. Era essa a sua resposta, a sua arte, o seu fado.